Falamos anteriormente que todos nós somos médiuns e que devemos nos portar como instrumentos, tendo sempre a caridade e a humildade em nosso agir, além de vigiar nossa influência moral. Isso significa que não existe mediunidade mais importante que a outra e que a vaidade não é bem-vinda aos trabalhos mediúnicos. No Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, item 226, questão 11, há o seguinte questionamento. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores chegue pura de toda alteração? Mas antes de responder, darei 1 minuto para que vocês respondam. Vamos lá! Usem suas intuições e também seus conhecimentos prévios para responder à questão. Agora vamos comparar a sua resposta com a resposta de Kardec, que diz que querer o bem, exortar o egoísmo e o orgulho, as duas coisas são necessárias. Ou seja, se utilizamos do nosso orgulho, contribuiremos diretamente com uma má comunicação, assim como se fizermos o bem, teremos uma boa comunicação. Agora sim, vocês estão preparados para conhecerem a classificação da mediunidade, que são divididas em 2 efeitos mediúnicos, que são eles, efeitos físicos e efeitos intelectuais. Os efeitos físicos, ou objetivos, eles sensibilizam os órgãos dos sentidos, que são tato, olfato, paladar, visão e audição. E os efeitos intelectuais, que ocorrem na subjetividade, na intuitividade. Agora, falando apenas sobre os efeitos físicos, vamos conhecer alguns tipos de mediunidade. 1. Materialização. 2. Transfiguração. 3. Levitação. 4. Transporte. 5. Bilocação. 6. Voz direta. 7. Escrita direta. 8. Tipitologia. E 9. Sematologia. Já os efeitos intelectuais, nós temos 1. Inspiração. 2. Intuição. 3. Vidência. 4. Audiência. 5. Psicometria. 6. Desdobramento. 7. Psicografia. 8. Psicofonia. E 9. Curadores. Agora que vocês conheceram as mediunidades, vamos conhecer agora a classificação geral do médium. Então, médium de efeito físico. O nome ele já faz toda a diferença para descobrirmos o que significa. São os médiuns que utilizam do efeito físico, ou seja, da materialização ectoplasmática, para produzir um fenômeno. Antigamente, utilizavam muito essa mediunidade a fim de despertar o espiritismo e propagá-lo, ou seja, espalhar a doutrina à civilização da época. Hoje, muito pouco se utiliza desse tipo de mediunidade. Depois, nós temos os médiuns intuitivos e inspirados, que são aqueles que captam os pensamentos dos espíritos. Podemos fazer, por exemplo, uma comparação aos desenhos animados, onde os anjinhos, tendo um anjo bom e um anjo não tão bom, soprando no ouvido da personagem. Médiuns sensitivos ou impressivos. São pessoas que têm a facilidade em pressentir a presença dos espíritos, ou seja, elas têm uma certa facilidade em absorver as emoções, os sentimentos e aqueles que emanam energias negativas. Esse médium, ele capta com muita facilidade. Você conhece alguém assim? Pense bem. O próximo é o médium audiente. São pessoas que ouvem os espíritos. Já os falantes ou psicofônicos costumam
possibilitar a comunicação através da fala. Os videntes são aqueles que têm facilidade em ver o espírito, tanto de olhos abertos quanto fechados. Curadores. É um dom que certas pessoas têm de curar, sendo pelo toque, pelo olhar, pelo gesto. Uma curiosidade é que, em textos de outras religiões, citam a cura pelas mãos, assim como em Marcos, capítulo 17, versículo 16. Todos os que creem devem pôr as mãos para liberar a cura. A nossa próxima mediunidade são os médiuns escreventes ou psicógrafos, pessoas que recebem a comunicação através da escrita. Existem diversas literaturas que podem elucidar essa mediunidade, como psicografias ainda não publicadas e As Mães de Chico, entre outras. A próxima que nós vamos conversar é a escrita direta ou pneumatógrafos. Escrita direta do espírito, através da mão do médium. A psicografia costuma vir com a caligrafia do espírito. Agora, o médium xenoglota é um nome não muito comum, mas pode ser que você já conheceu algum. É um médium que, ao comunicar-se, utiliza a língua do espírito e não a língua materna do falante. Exemplo, o médium pode ser brasileiro e falar em francês, sem nem ter tido contato com a língua em algum momento da sua vida. E por último, médium, e não menos importante, nós temos o psicômetro. É um médium que, através do contato físico com algum objeto, ele consegue se projetar a determinadas cenas em que o objeto esteve. Mediante a esses conceitos, espero ter despertado sua curiosidade a respeito do assunto. Boa aula e até breve.